jovempan.com.br. Reinaldo Azevedo, Patrick Santos, Vitor La Regina e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is. Começando para todo o Brasil, mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje é segunda-feira, 22 de junho de 2015. A partir de agora, informação, os principais assuntos do dia e a melhor análise. Os Pingos nos Is já está aí no seu rádio. Opinião. Hora de colocar os Pingos nos Is. Muito bem, então vamos colocar os Pingos nos Is. Boa noite, Patrick Santos. Boa noite, Vitor La Regina. Boa noite. Fim de semana animadão, hein? Muito animadão. E aí, toma umas Brahma, hein, Reginaldo? Ei, rapaz, esse negócio de Brahma tá rendendo, viu, Reginaldo? Hein? Tá rendendo esse negócio, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Ó, o Brasil tá virando realmente, olha, vou te contar, é cara de comédia. Ô, Reginaldo, Editorial é de comédia hoje? Editorial é um pouco de comédia, pouco de comédia. É bom, Ô, Reginaldo, o Lula participou de um seminário hoje. Promoveu um seminário lá no Instituto Lula. No instituto que leva o nome dele, o nome do companheiro. Vamos falar a respeito, Reginaldo? Segundo Paulo Camoto, não é o editorial ainda, é uma prévia. Segundo Paulo Camoto, a democracia é como masturbação, Reginaldo. É uma atividade solitária. E o que eu tô falando? Eu vou explicar. Ô, Reginaldo, quando eu acho que eu já ouvi tudo, vem mais um pouco. E adivinha de onde vem? De lá, né? De lá. Do mundo das trevas. Pro ouvinte entender direito, se ele não sabe, pra ele entender direito o meu editorial, saiu uma matéria da Veja nesse fim de semana, que fica claro que os empreiteiros entre si, quando eles se referiam ao Lula, eles se referiam a ele como o Brahma. O Brahma. Não é Brahma no sentido indiano, hindu. E também não explica. Não, e também Deus. não é Obama. Não é Obama. Não é Obama, não é um deus hindu, uma entidade do hinduísmo. Né? O Brahma, não. É o Brahma numa referência mesmo à cerveja. Mas por quê? O que eu acho, Reginaldo, que depõe contra a cerveja, coitado de cerveja, não tem nada com isso. Né? Me dizem que, inclusive, eu não bebo cerveja, mas me dizem que a Brahma é boa. Né? É boa a Brahma. Das baratas é a melhor. Boa. Então, e aí, me dizem que a Brahma é boa. Não é o caso do Lula, né? Não é o caso do Lula, que eu acho impróprio para consumo humano, pra falar a verdade. Mas se refere a ele como o Brahma. Em 2004, vocês se lembram, o Larry Rotter, correspondente do New York Times no Brasil, nossa, na época foi... escreveu um texto dizendo que os brasileiros tinham uma preocupação porque o Lula bebia muito, né? Muita cachaça, uísque, cerveja. E o Lula tentou expulsar o Larry Rotter daqui. Pediu para expulsar contra a lei, hein? Porque você não pode expulsar um correspondente só porque ele falou mal do presidente. Você imagina a época, o George Bush era presidente dos Estados Unidos, você imagina se o Bush fosse expulsar todos os correspondentes que falavam mal dele. Não sobrava um. Não é? Então é isso. Quando eu me referi a Brahma aqui no meu editorial, eu estou me referindo ao Lula e, portanto, estou me referindo a esse texto que saiu. Aí isso é fofoca? Não. São documentos que estão com a Polícia Federal. Os empreiteiros entre si diziam, no governo do Brahma, no governo do Brahma sim é que era bom. E o Brahma é o Lula. Pronto? Então agora vamos lá. Agora começa o editorial. Não sei se o Brahma estava em seu estado normal ou se alterado por algum fator exógeno. O fato é que o Brahma convidou Felipe González, ex-primeiro-ministro da Espanha, para debater democracia no instituto que leva o seu nome. E ele mesmo, Lula, defendeu a ditadura, ainda que com outras palavras. Por que eu estou dizendo isso?
O homem rasgou a fantasia quando o tema imprensa surgiu à mesa. Tomou a palavra e defendeu a regulamentação da mídia, que, segundo ele, no Brasil é comandada por 9 famílias e constitui a verdadeira oposição. Mais uma vez, o chefão petista traiu a real intenção do PT nesse caso. É controlar conteúdo, sim. Mas, ô Reginaldo, se a mídia fosse a oposição, como Lula diz, então ele está querendo controlar a oposição. Nada do que o Lula fala faz sentido. Ele está errado, mas se ele estivesse certo, ele estaria errado. Certo? Que coisa! Há dias, Felipe González esteve na Venezuela. Também ele, Felipe González, tentou falar com os presos políticos daquele país, a exemplo do que fizeram os senadores brasileiros. Também ele não conseguiu. Deixou a Venezuela hostilizado pelo governo de Nicolás Maduro, que é um queridinho de Lula. Entenderam? Nesse particular, o político espanhol pensa o que pensa a oposição brasileira, que o chefão petista chama de golpista. Há, portanto, uma diferença entre González e o ex-presidente brasileiro. Um pode falar em nome da democracia, é González. O outro, Lula, não pode. Não pode. Não pode porque ele defende ditaduras mundo afora. E voltou a defender um ditador hoje, nesse seminário. Nós vamos ver daqui a pouco. Quem abriu o seminário foi Paulo Okamoto, que é assim uma espécie de porão de Lula. Tudo que diz respeito à vida do Babalorixá, que é mais tudo aquilo que é mais escuro e que não deve ser exposto na sala de visitas, está no subsolo no departamento Okamoto, o homem que viajava com o Brahma a serviço das empreiteiras. Eu não conhecia, Reginaldo, o lado, digamos, pensador do camarada Okamoto. O país e o mundo estavam privados até esta segunda de um filósofo político inigualável. Ouvindo Okamoto, a gente descobre, Patrick Santos, Vitor Larregina, atenção, que a democracia é uma espécie de masturbação que anseia ser uma suruba. Reginaldo. Por quê? Ele disse, de forma singularmente criativa, que o regime democrático, sabe o que, Reginaldo? O exercício solitário de pensar o que é bom para as pessoas. Eu nunca, na minha vida, eu leio teoria política desde que eu tinha 14 anos. Eu me apaixonei por essa porcaria muito cedo. Eu nunca tinha ouvido falar em democracia como exercício solitário, Reginaldo. A ideia da democracia é justamente o contrário. Exercício solitário, Paulo Okamoto, é o 5 contra 1. Se é que você me entende. Isso é exercício solitário, Zé Mané. E que exercício solitário para o bem das pessoas? Como assim? O que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada. Isso é uma bobagem, é uma tolice, é uma burrice. É por isso que eu falei que é como masturbação que anseia ser suruba. É inacreditável. O cara é presidente de um instituto que recebe milhões por ano de empresas privadas. E fala uma porcaria dessa. Ninguém nunca havia atingido essa altitude antes. Nem vai atingir depois. Mas calma que há mais. O parceiro de viagens do Brahma, o Okamoto, também refletiu, Reginaldo, sobre as redes sociais. Segundo esse criativo pensador, elas, aspas, complicam a democracia. As redes sociais complicam a democracia. Quando o PT atuava praticamente sozinho nas ditas redes sociais, certamente Okamoto não via complicação nenhuma. O PT, como esquecer, criou até uma coisa chamada MAVI, Militância de Ambientes Virtuais, cujo objetivo é policiar as redes, trollar quem não é petista. Vocês sabem o que é trollar, né? Em linguagem de internet. Ficar lá incomodando os outros, xingando os outros, fazendo bullying digital, né? Trollar quem não é petista, assediar moralmente as pessoas, atacá-las, chamá-las de reacionárias, golpistas, etc. No PT, quem cuida do tema é um dos seus dirigentes mais poderosos,
Alberto Cantalice, vice-presidente. Que gente exótica. Aliás, quando Alberto Cantalice fez uma lista negra de jornalistas, né, 9 pessoas, entre jornalistas e comunicadores, segundo ele fariam mal ao Brasil, eu lidero essa lista com muita honra, né? Tudo aquilo que o Alberto Cantalice achar de ruim, e se eu for o primeiro, eu tô feliz. Não é? Porque quem gosta de mim, quem não gosta, também me qualifica de algum jeito. Não é isso, Regina? Então eu gosto que ele não goste de mim. Né? Ele botou essa lista onde? Nas redes sociais. Essa que o Okamoto disse que complica a democracia. O Okamoto só passou a achar que as redes sociais complicam a democracia então quando os petistas começaram a perder a guerra virtual. E como eles perdem? O partido é motivo de chacota. É por isso que o governo veio com aquela cascata de uso responsável das redes. Como sempre, na raiz de todas as iniciativas dessa gente está o ânimo para censurar. Sempre que Lula se vê diante de uma personalidade internacional, ele decide refletir com aparente profundidade. Quase repetindo o Reinaldo Azevedo, que vem a ser eu mesmo, a quem ele atacou no Congresso do Partido, afirmou que o PT está velho e precisa de uma revolução. Gozado, eu falei isso, ele ficou bravo. Aí ele disse, nós temos que definir se queremos salvar a nossa pele, nossos cargos ou nosso projeto. Eu diria que os companheiros querem tudo isso. E de preferência com uma excelente remuneração. Assim, repetisse integralmente, eu disse que ele quase repetiu o Reinaldo Azevedo. Tivesse repetido integralmente, sabe o que ele teria dito, Reginaldo? O PT já morreu. Já morreu. Como partido hegemônico, já morreu. Lula promove um seminário de última hora para ver se consegue, repetindo a sua expressão, sair do volume morto. Que ele disse também, né, fim de semana, que ele está no volume morto. Não é isso? Eu diria que está abaixo do volume morto. Mas também não é boa a expressão, volume morto. Volume morto é a água que está abaixo da linha de captação. Ser captada, ela pode ser tratada e pode ser consumida. O Lula já não tem mais como ser consumido no PT. Né? É incompatível com o consumo humano. Vai ser difícil ele sair do volume morto, até porque ele tem a sua natureza. Atenção, Reginaldo, que graça. Ao citar uma figura pública internacional que teria sido injustamente vitimada, ele não teve dúvida de sair em defesa, sabe de quem, Reginaldo? Do Saddam Hussein. Do Saddam Hussein. Aí ele perguntou para Gonzalez, eu fico imaginando a cara do espanhol. Ele perguntou para Gonzalez, alguma vez ele te causou problema? Saddam Hussein. Eis uma pergunta que deveria ser feita, por exemplo, a milhares de curdos iranianos mortos vítimas do gás sarin. É nojento, Lula. Não impressiona que ele seja um aliado incondicional de Nicolás Maduro. Gonzalez deve ter pensado, caramba, olhem aonde vim parar. Um governante falar de Saddam Hussein em termos positivos. Um cara que promoveu guerra química contra uma parcela da sua própria população. O Lula, ao lado da espantosa ignorância que ele tem, que é a espantosa ignorância dele, que não tem nada a ver com inteligência, porque safo ele é, né? Ele não tem um mínimo de prurido ético para falar desses caras. Aliás, numa das conversas dos empreiteiros lá, se diz que o presidente da Guiné Equatorial veio ao Brasil, um ditador sanguinário que está no poder há 33 anos, para conversar com Lula sobre as complicações do filho do ditador, que é um outro safado, aquele que financiou o desfile da Beija-Flor. Não tem vagabundo com quem o Lula não converse. Aí ele vai ele vai no Congresso do PT e fala que eu sou um blogueiro falastrão. Você acha que eu não fico feliz com isso? Só falta eu parar. Olha, eu quase paro as pessoas na rua e falo, você sabia que o Lula não gosta de mim? As pessoas sabem que me conhecem. Mas eu vou dizer, o Lula falou mal de mim, hein? Aliás, eu quero que todos saibam. Como diriam os romanos, urbi et orbi. Para a cidade e o mundo, para Roma e o resto do mundo. Lula não gosta de mim. Né, Lula? É impressionante que o Brasil tenha produzido essa monstruosidade política disfarçada de operário bonachão
e bom camarada. Hashtag pronto falei. Jovem Pan, colocando os pingos nos is. E ó, eu vou lembrar o seguinte ainda. Eu tenho uma coisa a lembrar que eu deveria ter lembrado. Hoje ele defendeu Saddam Hussein. Em 79, que é uma prova de que ele não aprende nada nem esquece nada, em 1979 ela deu aquela entrevista para Playboy, aquela que ele fala que pegava as viuvinhas, e é indagado sobre quem ele admirava politicamente, ele não teve dúvida, falou Ayatollah Khomeini e Hitler. Pois isso, não das ideias. Eu gosto assim porque eles eram pessoas, ele quis dizer que tinham ideais. Bons ideais. Eram líderes. Né? O do Hitler a gente viu qual é. O do Ayatollah Khomeini também, né? Ayatollah Khomeini, aliás, Reginaldo, cuja revolução em 79 no Irã, os comunistas foram os primeiros a apoiar, os idiotas. Aí sabe o que o Khomeini mandou fazer com os comunistas? Então lá chegou ao poder? Pendurar em guindaste, no meio da rua. Primeiro os comunistas, depois os gays, né? E a esquerda internacional aplaudiu o Khomeini, inclusive o Michel Foucault, que era esquerdista e gay. Aí quando viu aquilo, falou, ai, nossa, eu não sabia. Eu sabia. Sempre que você dá trela pra vagabundo que não é democrata, você termina pendurado no guindaste. Sabe o único regime que não pendura ninguém em guindaste? O liberalismo. O capitalismo liberal, democrático. É isso aí. Tô nervoso, tô animado. Segundona, né? Aqui, segundona. Pra quem que nós fazemos isso aqui, Renato? Fazemos para os ouvintes em número crescente, hein? E não precisamos sair xingando ninguém por aí, não. A gente sai pensando, não é xingando. Né? Não precisa, para aparecer em rede social, não precisa não. Você que está aí, que tem um smartphone, manda uma mensagem para cá, entra no Viber, tal, entra no nosso grupo, digita 567000 e manda mensagem de texto se for teclado. Tô mandando todo dia, velho. E manda mensagem de voz quando for no microfone. Ah, tá bom, muito bem. Ô, Reginaldo, o que nós temos aí? Olá, me chamo Paulo, eu moro em São Paulo, tô adorando o programa de vocês. Infelizmente eu conheci muito tarde, porque eu sou um dos eleitores da presidenta, então, Dilma, mas com vocês eu tô aprendendo a saber o que é política. Infelizmente a gente não tem essa educação política por aí nas escolas, onde for que seja, mas com vocês eu tô aprendendo bastante. Obrigado, até. Obrigado, querido. Esse é o nosso objetivo também, né? Também. Aliás, informar, que o jornalismo tem essa tarefa, agora tem a tarefa também de cuidar da base cultural, da formação cultural das pessoas, eu acho. Eu acredito nisso. Aqui a gente não subestima a inteligência de ninguém, não, né? Eu me dei conta que não tem nenhum veículo, nos seus especializados, de literatura, não sei o quê, tem nenhum veículo no Brasil, ou nenhum programa, nada, nenhum produto jornalístico que indique tantos livros e dê tantas dicas culturais quanto se dá aqui. E eu me orgulho muito disso. E eu me orgulho de fazer isso, e nos orgulhamos de fazer isso, liderando, sendo o programa de rádio mais ouvido do Brasil. Tá? Portanto, ninguém precisa subestimar a inteligência de ninguém para ter público. Não precisa, não. Tá? Não precisa falar cadáver, não precisa mostrar nada. Aliás, rádio não dá para mostrar cadáver. Não precisa fazer sensacionalismo. Bem, né? Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Né? Basta apostar na inteligência do ouvinte. É isso aí. E não precisa sair xingando as pessoas. Debatendo com elas, sim. Xingando, não. Vai lá. Boa noite, Reinaldo, Vitor, Patrick. Cara, adoro o programa de vocês, aprendo pra caramba todos os dias, até postergo um pouco a saída do trabalho pra ouvir vocês. Isso é fundamental. E assim, adorei a entrevista com a Marta. Acho que é uma boa começar a trazer os políticos para o programa. Valeu, grande abraço. Joseph de Cajamar. Valeu, cara, obrigado. Olha, nós vamos trazer, à medida do possível, a gente traz tal, apenas que os políticos têm que... esse programa é o que é. A gente pergunta, eles respondem. Acabou. Se tiver que ter bate-boca no ar, tem. Civilizado. Civilizado. Como foi o caso com a Marta, né? Exatamente. Sim. Nós mesmo discordamos da Marta aqui. Então, o problema é que tem gente que vê, mas eu não quero falar disso, eu não quero falar... Bom, então, quer falar o que quer, faz o seguinte, faz uma nota de assessoria de imprensa. Chega aqui e lê, né? Só que eu não quero, né?
tiver a fim de fazer uma coisa animada também, que entra um pouco no clima. Né? Você não começa aqui, então deixa com a gente que a gente é mais animado. Vai, Reginaldo. Reinaldo, o seu comentário sobre a mulher que matou os gatinhos, olha, pra mim já valeria o editorial. Show de bola, amei. Francisca de São Paulo. Obrigado, Francisca. Pra quem não lembra é o seguinte, uma senhora aí foi acusada e condenada por matar 37 gatos. Parece que ela pegava os gatinhos filhotinhos, dizia, deixa os filhotinhos comigo, né? E depois ela matava os filhotinhos. Aí uma associação protetora dos animais contratou um detetive e tal. Bom, resumo da ópera é o seguinte, a mulher pegou 12 anos de cana, condenada em primeira instância. 12! Acontece que, segundo o Código Penal, homicídio, hominis occidere, matar seres humanos, dá de 6 a 20 anos. Um país que condena de 6 a 20 quem mata gente e condena a 12 quem mata gato, tá doente. Tem alguma coisa errada aí. Foi isso que eu falei, né? E eu já disse, tudo bem tratar gato como gente, agora o que não pode é tratar gente como gato. Aí não pode. O que é? Não tem mais hierarquia entre gato e seres humanos? Né? Eu adoro bicho, tem um monte de bicho na minha casa. Eu gosto. A Avril Lavigne. A Avril Lavigne, que é minha tartaruga. Né? Eu consigo ter amor até por animal de sangue frio, como eu disse. Que se chama em biologia como mesmo? Você que tá mais fresco? Psilotérmico. Psilotérmico. Olha aí, ó. E o contrário. Momento cultural, hein? Momento cultural. Psilotérmicos são os animais cuja temperatura do corpo varia de acordo com o ambiente. O ambiente, muito bem. Cultural. Agora, homeotérmico. O contrário do homeotérmico, que é cuja temperatura é... Ó minha mão, ó a mímica. Varia de acordo com constante. Seres humanos, 36,4. Temperatura das aves, quanto é? 44, pode procurar. Vou procurar mesmo, porque essa aí... Só faltava... o seu Inácio, vocês acharam o seu Inácio? O seu Inácio disse que mandou um comentário. Depois tenta achar o seu Inácio, que é o pai do meu amigo João Ângelo, professor de latim da USP, com quem eu estudei latim também. Você sabe que eu ia ser um bom professor de latim, mas eu desisti. Você e o Joseval, né? O Joseval também, em latim, né? Também. Achou a temperatura das aves? Por enquanto não. Pode 44. Chamar o ouvinte. Vai mais um ouvinte aí. Alô, Reinaldo, Patrick, Vitor e Reginaldo. Aqui é o Rick do Japão. É isso aí. O Japão também conectado nos pingos nos is. Ô, Reinaldo, falando sobre pedalada, que eu queria dizer que as ciclofaixas do Haddad são iguais aos ensinamentos do Paulo Freire. Levam do nada a lugar nenhum. É isso aí, parabéns pelo programa, um grande abraço, gente. Adorei. Paulo Freire é outro que também, eu adoro bater nas testas do Paulo Freire, o que produziu de bobagem. Olha, foi um negócio espetacular. Ele estava no Japão, é isso? Isso. É a gente sendo ouvido lá do outro lado do mundo. Olha, o Vitor disse que achou aqui em algum lugar que a temperatura das aves de 40 a 42. Entre 40 e 42. Tá errado, é 44. Tá bom. Essa fonte não é boa. Os pingos nos is. Saiu uma nota, uma recomendação da Embaixada dos Estados Unidos, recomendando aos turistas americanos que tomem cuidado com o Distrito Federal. Distrito Federal, Brasília. Brasília e as cidades satélites também, né? O Distrito Federal é tudo. Mas falando, inclusive, de Brasília propriamente do plano piloto, especialmente nos pontos turísticos. Assalto, achaque, enfim, toda sorte de coisas. Ginaldo, eu morei em Brasília em 1996. Era um lugar maravilhoso para se viver. Né? Seguro. Né? Podia andar de madrugada nas quadras, sem nenhum problema. Brasília tem aquele regime das superquadras, então, mas é perfeitamente possível você andar a pé de uma quadra para outra. A meninada fazia muito isso, né? Andando por baixo dos prédios mesmo, de moradia, porque não tem cerca. Né? E era tranquilo. Virou um inferno. Pra vocês terem uma ideia, a violência no Distrito Federal, hoje, o índice de homicídio no Distrito Federal é quase o triplo de São Paulo. Quase o triplo de São Paulo. É claro que nas cidades satélites é mais do que em Brasília.
Mas eu estou dizendo isso aqui com esse ar de consternação, porque ainda que exista um governo do Distrito Federal, um governo local ali, né, e a segurança pública seja tarefa do governo local, é claro que é uma área em tese muito policiada. Em tese não, é uma área muito policiada porque o governo federal está ali também. Né? Aliás, quem paga o salário da PM do Distrito Federal é o governo federal. Né? E eles não conseguem oferecer segurança mais a ninguém. Então, quando o Zé Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, sai tentando dar aula de segurança pública para os governadores, eu não sei se eu fico mais irritado de ódio ou de tédio. Entende? Porque ele não sabe nada. Aliás, tem ponto de consumo de crack a 60, 70 metros do Ministério da Educação, praticamente na esplanada dos ministérios. E eles não conseguem dar conta disso. Né? E aí vai tentar... Ou seja, se essa gente tivesse a Avril Lavigne, que é a minha tartaruga, a tartaruga escapava, Reginaldo. Mesmo ela sendo aquática. Ela fugia por terra. Né? É uma gente incapaz de fazer qualquer coisa que preste. Vamos seguir. Vamos lá, Reinaldo. A Odebrecht publica hoje um comunicado nos jornais. A nota contesta cada uma das justificativas alegadas pelo juiz Sérgio Moro para decretar a prisão do presidente do grupo, Marcelo Odebrecht. Num dos casos, Reinaldo, Moro até já admitiu o erro. Aliás, você disse em seu blog, Reinaldo, que conversou sobre o caso com advogados das mais variadas tendências, dos que gostam aos que odeiam o PT. O que eles disseram para você? Reinaldo? Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Eu comprei... olha, quem me conhece sabe disso. Meu blog vai completar 9 anos depois de amanhã. Tá? 9 anos depois de amanhã. Opa! Criei o blog. Quando eu criei o blog, eu estava sem emprego. Tinha fechado minha revista, tinha saído de uma cirurgia na cabeça, estava... Falei, eu criar o blog, preciso fazer alguma coisa. Graças a Deus, 15 dias depois apareceram 3 propostas de emprego. Peguei uma, hoje estou com 3 empregos e em breve terei o 4º. Vocês vão ficar sabendo. Muito bem. Eu escrevo o que eu quero, eu falo o que eu quero. Penso o que eu quero. Quem gostar, gosta. Quem não gosta, fazer o quê? Não estou implorando para ter leitores no blog. Eu tenho leitor. Olha, eu tenho uma média de 250 mil, 300 mil visitas por dia. Eu não estou implorando leitor. Eu adoro, eu quero que seja 1 milhão. Mas 1 milhão que vai entrar para ler o que eu tenho a escrever. Ninguém me patrulha. Né? Se o seu Marcelo Odebrecht fez as coisas todas que estão dizendo que ele fez, que ele pague e que pague caro. Ele e os outros todos. Agora, eu sustentei, sustento e vou sustentar. Não existe razão para prisão preventiva. Fim de papo. Prisão preventiva não serve para prender gente de que eu não gosto. Prisão preventiva tem razões. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Tá? Aí o juiz Sérgio Moro diz assim, não, eu estou prendendo porque tem um e-mail aqui que sugere, que passaram para ele, nem foi ele que passou, ele recebeu o e-mail, sugere sobrepreço numa negociação entre empresas privadas. Só que esse e-mail já tem 2, 3 anos. Prisão preventiva você tem que decretar quando o cara está obstruindo. Esse e-mail é prova de que ele está obstruindo alguma coisa? Esse e-mail já está lá atrás. Não. Né? Aí o juiz Sérgio Moro diz, estou prendendo também porque a Odebrecht não foi proibida de fazer negócios com o governo. Mas isso não é a Odebrecht que tem culpa, é o governo. O governo então que cria a proibição para ela e para outras empreiteiras. O que eu sustentei é que não existe razão para prisão preventiva. Eu não sustentei que ele é inocente. Há uma grande diferença aí. Né? E petista que adora encher meu saco, sabe que uma vez resolveram pedir cadeia pro Zé Dirceu por causa de Santo André, lá do assassinato do Celso Daniel. E eu me opus, eu disse, escuta, mas cadê a prova? Cadê a evidência? Ah, eu acho que o Zé Dirceu está envolvido. Uma coisa é eu achar, outra coisa é ter evidência. Olha, o que eu sei de coisa que eu não posso provar, eu vou pedir prisão preventiva para todo mundo? É assim que funciona? Não é? Eu lembro uma outra coisa. Uma vez o Zé Dirceu falou, eu vou lutar pela minha anistia. Aí começou uma gritaria. Safado! Como é que vai lutar pela anistia? Atenção, lutar pela anistia ele pode. Só não quer
Eu não quero que dê. É um direito, né? É um direito. Eu disse, eu sou contra, vou lutar contra. Se der, vou pra rua. Agora, eu sou contra que sejam contra ele pedir. Na democracia tem o direito de pedir. Aliás, esse texto meu, o Zé Dirceu botou no blog dele. Ah, não é possível. Sim. É verdade? Sim, senhor. Reproduziu meu texto no blog dele. E ainda deixando claro, o Reinaldo é o contrário de tudo que eu penso. Tudo bem. Agora, neste caso, prisão preventiva tem que ter razão para ter prisão preventiva. Eu comentei isso no Jornal da Manhã hoje. O Joseval Peixoto, que é advogado, criminalista, graças a Deus, disse o Reinaldo está certo. Né? Segundo me contaram. Eu não ouvi porque essa hora eu tô dormindo. Falou. Me contaram que eu tava certo. Que ele falou que eu tava certo. E o Joseval sabe do que fala, não tem que me agradar. E nem os outros advogados todos. Precisa ter critério nessas coisas. Ah, não, vamos pegar os empreiteiros, quero que todo mundo morra. Clamor Bom, popular, né? você pode querer o que você quiser. Olha, o que tem de gente que eu botaria na cadeia... Porque tem gente que eu botaria na cadeia só por ser burra. Só que eu posso prender os outros só porque é burro? Não, não posso. Uma coisa é meu gosto, outra coisa é a lei. Outra coisa, eu também contesto, todo mundo sabe, a tese do cartel. Não há cartel. Ah, mas eu quero que tenha tido cartel. Bom, você pode querer. Eu acho que não teve. Cartel é quando um grupo de empresas se unem para elas fazerem o preço e obrigar o consumidor a pagar. Nesse caso, quem fazia o preço era a Petrobras. Só ela, né? Só ela fazia o preço? Ela era a compradora única? Como é que é cartel? Tinha um monte de safadeza, tinha um monte de sem vergonhice. Mas cartel não. Ou será que quando o Lula, o Brahma, viajava com o empreiteiro, era por causa da existência de cartel? É isso? É por causa da existência de cartel que o Brahma viajava com o empreiteiro pra lá e pra cá? Cara, tenha santa paciência. E vou falar quantas vezes eu quiser, vou dizer o que eu penso, não tô nem aí. Entendeu? Não tô nem aí. Eu vivo do meu trabalho. Eu vivo do meu trabalho e sou pago para dizer o que eu penso. Não o que os outros pensam. Gostou, não gostou, coma menos. Certo? É isso aí. No meu blog, gostou, fica lá. Não gostou, vai para outro blog. Tem 500 milhões de blogs, por que precisa ficar no meu? Eu não leio coisa de gente que eu considero idiota. Se o cara me considera idiota ou pouco crível, que não leia. Certo? E a mesma coisa aqui também. Não vou te ouvir mais, não ouça. Ora. Se cair demais a audiência, tu tinha me dar um pé no traseiro. Pronto, acabou. A democracia existe para isso, meus amigos. Para as pessoas fazerem escolhas. Entendeu? É assim que funciona. Não tentem me patrulhar. Vamos falar de... Bom, Lula se empreiteiro nós já falamos, né? Delação, né? Vamos pra delação. O lobista Fernando Soares, ou Fernando Baiano, apontado como operador do PMDB no Petrolão, pediu doações de campanhas para campanhas eleitorais ao presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo. Essa revelação consta de depoimento de Azevedo, que não é o Reinaldo, que foi prestado em maio à Polícia Federal. Reinaldo não é empreiteiro. Isso. Na oitiva, o executivo não soube informar se o dinheiro seria destinado ao PMDB e afirmou que a doação não foi consolidada porque a empresa tem uma política específica de doações eleitorais sem intermediários. O presidente da Andrade Gutierrez deve prestar novo depoimento a partir desta quinta na Polícia Federal em Curitiba. Ele foi preso ao lado do presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e de outras 10 pessoas na 14ª fase da Operação Lava Jato, na sexta-feira passada. É isso aí, a tese do cartel embute a ideia, já falei aqui, até já usei essa imagem, embute a ideia de que os empreiteiros se juntavam, metiam o pé na porta e diziam, olha aqui, o preço é isso esse. Aqui. Será que era assim? Ou será que era o contrário? Ou será que eram os agentes da Petrobras e, portanto, de partidos políticos, cobrando propina de empreiteiro? Aliás, olha... Ai, Reginaldo, tem coisa que me dá preguiça, mas vamos lá. Vocês se deram conta de que propina e cartel são coisas opostas e contraditórias? Que elas não podem, elas não vivem, não convivem? Ou é propina ou é cartel. Propina é o agente público que pede. E aquele que quer fazer o serviço público paga.
Corrupção ativa e passiva. O cartel não tem negociação. Não tem conversa. O cartel, o grupo se reúne e acabou. Quando tinha cartel de gasolina. Cartel de gasolina é negociado com alguém? Foram lá, ô, seu Vitor, o senhor estava abastecendo, nós vamos agora passar a cobrar um preço único para a gasolina. O preço é esse aqui e acabou. Acabou, os postos se unem e tomam o preço, fim. Quando tinha. Isso é cartel. Propina. A ideia da propina nega o cartel. Ah, então ninguém fez nada de errado. Eu falei isso? Quem chegar à conclusão que eu falei isso é porque tem os dois pés no chão e as duas mãos também. Não foi isso que eu falei. Como é que não? O Barusco tá devolvendo 97 milhões de dólares? É claro que teve roubalheira pesada, da grossa, da boa, da canalha, vagabunda. Claro que teve, a serviço do partido político. Agora não cartel. É preciso, porque a ideia do cartel livra a cara do PT e companhia. Não complica a cara dele. E Petrobras também. Né? E da Petrobras, claro. Ó, coitadinho da Petrobras, vítima. Tenha santa paciência, né? Vamos lá, Reinaldo. A cariação entre o doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, acontece neste momento em Curitiba. A audiência começou às 10 da manhã e teve apenas uma pausa para almoço. De acordo com a reportagem do jornal O Globo, o clima dentro da sala onde ocorre a acariação é tenso. Um dos advogados de Youssef, Antônio Figueiredo Basto, deixou a audiência antes de seu término, mas não quis falar com os jornalistas. Bom, vamos ter que saber ali. Versões distintas eles têm para um monte de coisa. Uma das versões distintas diz respeito ao Palocci e a campanha de Dilma. Lembra disso, né? O Paulo Roberto disse que o Palocci pediu 2 milhões para a campanha de Dilma em 2010. E o Youssef negou. E que o Youssef teria pagado. Aí o Youssef diz, não, para mim não pediu, eu não paguei. E os dois estão com delação premiada, com o compromisso de dizer a verdade. E aí na cariação talvez tenha... Alguém está mentindo, né? Alguém está mentindo. Muito bem, vamos lá. Agora, Reinaldo, um e-mail interceptado pela Polícia Federal indica a participação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para incluir a Odebrecht em um consórcio que levou um contrato bilionário no Comperj, que é o complexo petroquímico do Rio. A citação ao PMDBista foi feita pelo diretor da Odebrecht, Rogério Araújo, preso na última sexta durante a 14ª fase da Lava Jato. Segundo a Folha, esse e-mail data do dia 4 de outubro de 2007 e diz o seguinte, abre aspas, Petrobras vai conversar com o governador sobre este novo arranjo com a participação da CNO. É importante Sérgio Cabral retificar e também definir o seu interlocutor nesse assunto, que atualmente junto à Petrobras e Mitig é o Eduardo Eugênio, fecha aspas. Bom, traduzindo, CNO é a construtora Norberto Odebrecht, Petrobras PR seria então o então diretor de abastecimento Paulo Roberto Costa. Já Eduardo Eugênio é o presidente da Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, um homem bastante próximo do governador Sérgio Cabral, do ex-governador, né? Bom, que se investigue. O que está aqui. Petrobras vai conversar com o governador sobre esse novo arranjo com a participação da CNO. Será que arranjo aqui quer dizer conluio, roubalheira, safadeza? Cartel? O que é arranjo? Outra, a pessoa quando vai fazer um arranjo no sentido negativo do termo, será que deixa escrito? Isso parece, assim, às vezes, fica parecendo que esses caras, a cabeça é bandido de manual. Só falta assim, olha, agora nós vamos cometer uma grande maldade, que nem o Coringa do Batman. Será que é assim, o Pinguim? Pinguim? Não tem um que era Pinguim? Tem. O Pinguim, o Coringa? Sim. Aquele da boca rasgada é o Coringa? É o Coringa. Então assim, eu sou muito mal, eu vou te pegar. Saber. Cometeu? Cana. Vai lá fazer cocô no buraco lá, sem, né? Tô nem aí. Agora, precisa provar. Não pode ser assim, vai porque eu quero, tá na hora. E o Vox Populi, Vox Dei, e a voz do povo, a voz de Deus, como é que anda aí, Patrick? Sou eu. Reinaldo, o Instituto Datafolha foi às ruas na semana passada para saber se os brasileiros se dizem favoráveis ou contrários à redução da maioridade penal. Segundo o levantamento, 87% dos entrevistados apoiam a proposta que reduz de 18 para 16 anos a maioridade nos casos de crimes violentos.
eu separei aqui algumas curiosidades sobre a pesquisa. A região Nordeste teve a maior aprovação proporcional, com 89% a favor. Entre os entrevistados, apenas com o ensino fundamental, o apoio é de 90%. Na fatia com curso superior, o percentual já diminui. 78% defende uma mudança. Lembrando, Reinaldo, que o plenário da Câmara deve votar nos próximos dias essa proposta. Tudo indica que passa, né? Talvez. Acho que sim. E veja, mais uma vez fica comprovado quem é contra. Só intelectual de esquerda. Né? E aqueles que foram contaminados por essa coisa. Né? A esmagadora maioria da população é a favor. E, engraçado, quanto mais pobre, mais favorável. Sabe por quê? Porque os pobres são as maiores vítimas da violência. Esse é o ponto. Né? Não pensem que menor infrator ou menor assassino só mata a gente de classe média no centro da cidade de vez em quando e vira-se fuá, não. Mata muito na periferia também. Né? Só que a gente nem fica sabendo. Então, a população é favorável. Né? Acabou. E mesmo entre os universitários, hein? 78%. Sabe por quê? Porque não há nenhuma razão técnica, não há nenhuma razão científica, não há nenhuma razão psicológica, não há nenhuma razão moral, não há nenhuma razão ética, não há nenhuma razão histórica, não há nenhuma razão, nada nenhuma para que seja assim. É só ideologia. E ideologia é só uma leitura torta da realidade, nada mais. O Caio tá na linha? Tá? Então vamos falar de mundo? Põe uma vinheta mundo aí. Tem vinheta mundo? Tem, só para uma vinheta para preparar o Caio. Mundo. Muito bem, assim quando fala mundo, o Caio lá do outro lado fala, pô, eu sou o mundo, vai, vamos lá. Reinaldo, Caio, milhares de pessoas se manifestaram nesta segunda-feira em Atenas, pedindo ao governo que chegue a um acordo com os credores, o governo grego que chegue a um acordo com os credores que permita ao país se manter dentro da zona do euro. O futuro da economia grega pode ser decidido hoje, na reunião da cúpula da Eurozona em Bruxelas. No domingo, o primeiro-ministro grego Alexis Tsipras apresentou por telefone as propostas do país para tentar um acordo benéfico para todas as partes. Reinaldo. Caio Blinder, boa noite. Acordo benéfico para todas as partes eu não conheço. Ele pode ser benéfico para um, menos mal para o outro, mais ou menos bom, mais ou menos mal para os dois. Caio Blinder, caso saia o acordo na forma como que é o Tsipras, é ele que está cedendo ou a Europa, de algum modo, teve que se dobrar? O que aconteceu, Caio Blinder? Que pé que andam as coisas? O problema é que o preço do divórcio é muito alto, o preço político e econômico do divórcio. Sim. Os sinais hoje foram muito positivos. As bolsas dispararam na Europa, nos Estados Unidos, não no Brasil, com esperança. É que nós temos os nossos gregos aqui, são muito piores, cara. Exatamente. Você tem gregos e não tem troianos aí, só gregos, né? Todo mundo é grego aí. Mas o problema é o seguinte, o que está acontecendo nesse momento, usando a paráfrase do companheiro Lula, o Syriza, o partido do poder na Grécia, está perdendo a utopia, no bom sentido. Sim. Ele está começando a cair na real. Não tem outro jeito. Ele começou a fazer concessões na questão de gastos. Isso é muito importante. O Tsipras só queria fazer o seguinte, vamos aumentar os impostos para ter mais dinheiro. E não cortava gastos. Ele começou agora a assinar com cortes em aposentadoria. A Europa está louca para ter um acordo, porque ela não quer espirrar o país da zona do euro, porque o preço político é muito alto. A Alemanha está mais cética, que é bom sinal. As decisões finais, fatais, provavelmente ficarão para quinta ou sexta-feira, numa segunda reunião da Cúpula Europeia. Mas é um sinal, a Grécia enrola para burro, mas tem um limite para enrolar. Então acho que a decisão final, finalmente, será quinta ou sexta-feira. Muito bem, é isso aí. Caio Blinder falando de Nova York. Amanhã nós vamos voltar a falar sobre racismo, hein, Caio? Se prepara, vamos bater boca amanhã. Vamos nada, eu e o Caio estamos pensando a mesma coisa nesse negócio. Mas eu vou dar um jeito. Adorei. Amanhã é preto no branco, hein, Caio? Tá bom. Muito bem, vamos falar de Datafolha. Quem fala Datafolha? Eu, Reinaldo. Voltamos a falar, né? Voltamos a falar aqui da Datafolha, o Instituto... Mas agora pesquisa eleitoral, né? Isso, exato. O Instituto perguntou à população qual o partido político de sua preferência. De acordo com a pesquisa, 9% dos brasileiros aptos a votar manifestaram simpatia pelo PSDB. Já os simpatizantes do PT são 11% atualmente. O resultado aponta um empate técnico entre as duas legendas.
Vale ressaltar, Reinaldo, que a preferência partidária do eleitorado brasileiro é investigada pelo Datafolha desde 1989. O PT liderou todas as 137 pesquisas do gênero nesses 26 anos. Tá acontecendo alguma coisa e eu tô falando, começou a morrer como partido de jovem. Eu falei desde o ano passado, o Lula não vai se livrar disso tão fácil. Não vai. Vamos falar mais de blogueiro Datafolha? falastrão? Ô, blogueiro quem é falastrão aí, Lula? Vamos falar mais dos dois do Datafolha e depois a gente faz um comentário em bloco. Mais pesquisas feitas pelo Datafolha, Reinaldo. Segundo o Instituto, a reprovação de Dilma Rousseff no momento só não é pior do que a de Fernando Collor dias antes de seu impeachment. A presidente é classificada como ruim ou péssima por 65% dos entrevistados. Em setembro de 1992, Collor era reprovado por 68% da população. Só um minutinho aí, Vitor. Lembrando, assim, só não é menor que a do Collor, mas lembrando que tá na margem de erro, hein? Sim. Como é 2 pontos para mais e era também antes, então a do Collor poderia ser 70 ou 66. E a da Dilma pode ser 63 ou 67. Portanto, é empate técnico. Então já pode dizer que ela empatou com o Collor, sim. Isso mesmo, e apenas 10% dizem que o governo é ótimo ou bom e 24% regular. Para 73% do eleitorado, o desemprego deverá aumentar. Na opinião de 77%, a inflação vai aumentar. Em relação à pesquisa de abril, a reprovação de Dilma subiu 5 pontos, a aprovação oscilou 3 pontos para baixo. Uma mudança importante de abril para maio de 8 pontos. E desde então não teve manifestação na Paulista. Não teve nada, não teve protesto, não teve nada. Não teve panelaço. Só teve inflação, só teve, as coisas assim, juros subindo, tudo ficando mais difícil, salário caindo, o salário real das pessoas está caindo. Isso significa que a Dilma pode cair ainda mais, né? Vamos seguir que tem mais. Vamos lá, Reinaldo, mais uma pesquisa da Datafolha. Écio Neves lidera a corrida presidencial para a eleição de 2018. O senador tucano teria 35% das intenções de voto, segundo o Instituto. Em segundo lugar, estaria o ex-presidente Lula com 25%. E em terceiro, ficaria Marina Silva com 18%. Luciana Genro, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e Eduardo Jorge alcançaram 2% cada um. No cenário com Geraldo Alckmin, candidato pelo PSDB, o petista e a ex-senadora aparecem na liderança. Lula e Marina empatariam tecnicamente em primeiro lugar com 26% e 25%. O Alckmin ficaria em terceiro lugar com 20%. Ô, Reginaldo, a trilha do Walking Dead tá aí ainda? Do zumbi? Dos mortos-vivos? Hein? Enquanto o Reginaldo vai achando o Walking Dead, eu vou falando aqui. Lula! Acabou, meu filho. Pode deixar, deixa lá de fundo. Deixa em BG. Aí, Lula, já era. Né? Até a reeleição de Dilma, vocês lembram, Lula, sempre que aparecia nas pesquisas, levava a eleição no primeiro turno. Agora, o Datafolha não fez, pelo menos não publicou, simulação de segundo turno. Se fizer, eu aposto... Ô Lula, eu aposto os 2 mindinhos, hein? Não vou apostar um só não, tá? Eu aposto que você perde para o Aécio, perde para o Alckmin e perde para a Marina. Se eu botar meu nome lá, Lula, é capaz de você perder para mim também. Entendeu? Vai perder pro blogueiro falastrão. Isso é sinal de que a população está começando a perceber a obra que vocês fizeram. Como eu escrevi, lembra aquela história? Não é pelos 20 centavos? Então eu adaptei. Não é só por Dilma, é pelo PT. Não é só por Dilma, é por Lula. 25% para quem teve 2 mandatos e saiu consagrado com mais de quase 90% de ótimo e bom do governo, é sinal de que as pessoas estão percebendo a obra do PT. E aí eu sempre lembro daquele negócio do Lula, olha que eu volto, hein, olha que eu volto, volta! Volta, colega! A população quer acertar as contas com você, Lula. Olha, evidentemente que caso você seja preso, tal, aí você não pode voltar, né? For condenado, aí não pode, né? Não vai poder um presidiário disputar a eleição. Mas digamos que não seja. E ele tentaria, né? Poderia tentar, mas não ia dar. Não pode, a legislação proíbe. Não pode mesmo. Mas digamos que esteja solto.
né? Que não se prove nada contra ele. Porque sem prova não pode também prender o Lula, tá? Tem que ter prova. Eu mantenho a minha... Eu não mudo de ideia, nem com Lula. Posso até ter vontade de mandar prender, mas sem prova, não. Mas digamos que apareça a prova, o Lula seja preso. Aí não dá. Mas se ele estiver solto, concorre, Lula. Concorre. Eu tô doido pra você... Eu quero vê-lo perder a 4ª eleição. 4ª, Reinaldo? Sim. Perdeu 89, perdeu 94, perdeu 98. E se eu fosse rigoroso, é a 5ª, porque ele concorreu ao governo de São Paulo também em 82 e perdeu. Certo? Então, essa história de é uma política que ganhou tudo, não é verdade? Então vai lá, concorre, meu filho. Para de ficar ameaçando, olha que eu volto, olha que eu volto. Volte. Se der, volte. Se a lei permitir, volte. Aí, se não permitir também, mas que fique lá com conforto, né? Ninguém quer o homem passando mal. Eu não quero. Vamos falar da Dilma? Vamos lá, Reinaldo. A presidente Dilma Rousseff ironizou nesta segunda os boatos que circularam nas redes sociais de que ela teria sido internada neste fim de semana após uma suposta tentativa de suicídio. Gente, eu não vi isso. Alguém viu isso em algum lugar? Não foi num veículo de imprensa sério, né? Eu não vi. Surgiu em acho que em algum lugar na internet, redes. algum lugar estranho. Depois de discursar na cerimônia de lançamento hoje do Plano Safra da Agricultura Familiar no Palácio do Planalto, a presidente se aproximou de jornalistas apenas para comentar o assunto. Abre aspas. Me disseram há pouco que correu um boato de que eu estava internada. Vocês acham que eu estava? Eu acho que não também, mas também tem gente que é internada e nem percebe, né? Você não acha que seja o caso da presidente. Mas ela fez essa pergunta passando a mão pela silhueta, né? E aí, minutos depois, a avaliação do Planalto era de que Dilma errou ao falar sobre o tema publicamente. Segundo auxiliares da presidente, o assunto não foi divulgado pela imprensa porque não tinha credibilidade. Mas agora a própria Dilma pautou os jornalistas. Pois é, aliás, que ela fez com a Petrobras, aquela vez magnificamente. Parabéns. Eu não tinha nem ouvido falar disso. Que a Dilma tentou se matar. Pelo amor de Deus. Não, sem contar que eu quero essa gente. Eu quero essa gente toda de pé. Quero essa gente toda de pé, quero que caia em pé. Ô, Reinaldo, acabou. Tchau, até amanhã. Boa noite. Jovem Pan, colocando os pingos nos is.